Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre as nossas conexões sociais e como elas nos protegem em relação à nossa saúde, à nossa percepção de qualidade de vida. A gente vai iniciar agora um momento em que a gente vai falar sobre significado e propósito. Eu peço para você que pegue aquele papel e caneta, traga para perto de você para a gente poder fazer as nossas atividades a partir daqui. A gente falou até agora muito sobre o reparo nas relações sociais, a importância desse reparo, como a gente falar sobre perdão e praticar perdão e como a gente pedir perdão, né? Diante disso, a gente passa agora a falar sobre significado e propósito, que é um outro ponto muito importante nas nossas relações sociais e nas nossas relações com a gente e com o ambiente à nossa volta. Não só no momento de pandemia, mas também em relação à nossa perspectiva e objetivo de vida como um todo. Quando a gente tem significado e propósito muito claro na nossa mente e muito claro na nossa vida, a gente consegue encontrar maior satisfação e a gente fica mais protegido em relação ao adoecimento, tanto psíquico quanto físico. Significado e propósito é a tradução da nossa felicidade. Como assim? A gente entende hoje felicidade não como o nosso ponto de chegada em relação aos nossos objetivos de vida, mas em relação ao processo de desenvolver esse caminho, de desenvolver essa trilha. E o significado e o propósito são as perguntas que vão ser respondidas no porquê. Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Por que fazer determinada escolha? Por que praticar determinada atividade? Quando a gente entende o porquê dessas execuções, a gente está com o nosso significado e propósito muito claros. E são eles que são protetores nos momentos de adversidade. Então, nessa situação da pandemia, por exemplo, como isso se aplica? Se eu escolhi ser profissional de saúde em algum momento, eu me sinto praticando uma boa assistência, uma boa qualidade de cuidado em saúde com as pessoas que passam por mim. Ainda que eu viva um momento de desafio em relação à pandemia, com limitação de recursos, por exemplo, ou com uma dificuldade para poder atingir determinado objetivo ou indicador, eu consigo lidar com isso de modo muito mais fácil e com muita mais solidez e consistência quando eu entendo o significado e propósito, porque eu entendo como transitório esse momento. O momento da dificuldade ele não permanece e ele não fica com as consequências como sendo permanentes em relação ao desfecho. E é isso que é protetor. Mas qual é o seu significado e qual é o seu propósito de vida? O que é o seu propósito, o seu maior objetivo? Onde está o seu sonho? A resposta desta pergunta, ela nem sempre é muito evidente. E ela nem sempre é muito fácil de ser obtida. Às vezes a gente vai viver toda uma vida sem entender ou conseguir nomear esse propósito, mas conseguir praticar e ficar com muita clareza em relação ao nosso engajamento para atingir esse propósito e na nossa capacidade de superar e suportar as adversidades, a nossa capacidade de resistir àquilo que é negativo, a nossa resiliência. Isso é algo que a gente precisa construir com muita paciência. Paciência em que sentido? Paciência com a gente. Porque às vezes a gente imagina que esse propósito de vida ele seja algo claro, algo que eu consiga acessar de modo rápido e que vai estar sempre ali. No momento de aperto eu vou olhar para aquilo e falar assim, aqui está o meu propósito, é por isso que eu estou passando por isso. Mas não, muitas vezes a gente vai se questionar em relação ao propósito. Muitas vezes a gente vai duvidar dele, muitas vezes a gente vai pensar em trocar de função, de atividade ou de reinventar a situação em decorrência de atingir uma maior satisfação ou se perceber mais feliz.
ou de identificar melhor a nossa vida, os nossos objetivos com aquilo que a gente chama de propósito de vida. Agora, para a gente poder identificar o nosso propósito, a pergunta para a gente poder responder, e aí para isso o papel e a caneta na mão, é o que a gente gostaria para a gente, enquanto indivíduo, em relação à nossa felicidade no futuro. O que a gente precisa para ser feliz? Geralmente, a resposta a essa pergunta, no automático, vai começar com coisas. Então, eu preciso, para ser feliz, de um carro, de uma casa, de uma roupa, eu preciso de algo material, palpável ali. E isso, na verdade, é um desvio. Essa resposta, quando ela caminha com um objeto como resposta automática, ela não está bem direcionada. Às vezes a gente vai colocar isso não em objetos, mas em situações, em eventos. Eu preciso, para ser feliz, de que eu tenha um cargo específico, de que eu tenha um salário específico, ou que eu tenha uma função específica. E às vezes quando a gente alcança essa função, a gente não se percebe feliz. Também isso é um desvio da resposta. Boa parte daquilo que nos faz feliz está relacionada ao percurso e à nossa percepção de que as nossas maiores qualidades estão sendo bem empregadas. E bem empregadas em que sentido? Elas trazem sentido para aquilo que a gente executa. E o propósito mora aí. O ter sentido é a expressão de sentimentos, de identificação com o propósito. O propósito é o porquê a gente faz aquilo. Quando a gente falou sobre esperança e otimismo, era uma relação muito semelhante, né? Que esperança explica o que eu vejo do futuro, como eu vejo o futuro. E otimismo é como eu explico o que acontece. A mesma coisa é o significado e o propósito. O propósito é como eu explico o que eu quero. E o significado é como eu percebo que faz sentido aquilo. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você quer ser professor. Então, esse é o seu objetivo. A felicidade está em educar pessoas, certo? Por isso, escolher ser professor. Beleza. Como a gente avança nesse sentido? O que faz sentido? Eu vou sentir como tendo um sentido o fato de ter que estudar para poder dar aulas. Eu vou sentir como fazendo sentido o fato de ter que me capacitar e às vezes isso despender um investimento financeiro, um número de horas afastado da família ou um grau de dedicação muito intenso. Faz sentido, eu começo a abrir mão de algumas coisas que fazem sentido para mim, que são importantes, mas porque algo maior está acontecendo. Esse algo maior é o meu propósito, certo? E o porquê eu faço isso? Eu faço isso de querer ser professor porque eu quero educar pessoas, quero construir uma sociedade diferente, eu quero educar pessoas e quero melhorar o mundo com isso. Esse é o meu propósito. E aquilo que faz isso ter sentido é o que eu executo ali no dia a dia, suporto e enfrento, atribuindo significado, certo? Então, faz sentido eu querendo ser professor para construir uma sociedade melhor, tolerar uma situação em que eu não consiga estudar, em que eu não tenha tempo de me capacitar? Não faz sentido, porque isso me afasta do meu propósito, isso não possibilita que o meu propósito seja alcançado. Por outro lado, faz sentido que, para poder alcançar isso, eu abra mão de fazer um cargo novo, de aceitar uma promoção no meu trabalho, por exemplo, porque, embora eu ganhe mais, eu vou ter menos tempo para me dedicar àquilo que me faz bem? Faz sentido, porque isso me aproxima do meu propósito. É isso que às vezes a gente não tem clareza, e a gente acaba atribuindo muito a fatores externos o poder e a responsabilidade de modificar isso. A gente faz escolhas que não têm sentido porque nos afastam do nosso propósito, mas porque parecem ser escolhas que são boas
quando vistas de modo isolado. Então, recusar uma promoção no meu trabalho faz sentido? É a melhor escolha? Pode fazer sentido e pode ser a melhor escolha, quando eu penso naquilo que é o meu propósito de vida. Mas pode não fazer sentido e não ser a melhor escolha se eu só vejo esse recorte. E às vezes eu vou aceitar algo que vai me fazer infeliz ao longo do tempo. Porque naquela trajetória de vida, naquele roteiro, as pessoas entendem isso como sucesso. E aí isso é me passado como sucesso, eu aprendo isso como sucesso, mas eu não me sinto feliz. Porque eu não estou identificado com aquela atitude em relação ao meu propósito. Certo? E daí a nossa pergunta: o que a gente precisa para ser feliz? Se você respondeu que precisa de algum objeto ou de alguma situação, de algum objetivo que é pontual, que vai acabar a hora que eu terminei aquilo, já acabou, repense. Repense, porque você está vendo essa situação com um prazer que é aquele prazer que a gente já comentou aqui no programa, de quando a gente come algo que a gente gostaria muito, como um bolo de chocolate ou um sorvete, que a gente gosta, e a hora que acabou o bolo, acabou o sorvete, a gente já não se vê feliz mais. A cada mordida parece que essa felicidade, essa satisfação, ela vai sumindo. Às vezes, quando a gente coloca uma escolha que parece muito boa, muito atrativa, é como se a gente estivesse diante do nosso pote de sorvete. E aí a gente quer muito aquilo, mas a gente não se sente tão feliz, né? As nossas relações de sentido, elas ficam enfraquecidas ao longo do tempo. Eu aceitei esse cargo, por quê? O que eu queria com isso? Qual é o meu propósito? O que eu preciso para ser feliz? Isso está relacionado de modo direto ou não? Quando a gente começa a perceber isso, a gente ganha mais poder de decisões mais acertadas para a nossa realidade. As nossas relações de sentido aumentam. E aí a gente começa a atribuir significado a vários eventos da nossa vida. É como quando a gente passa por uma situação muito desafiadora, como perder alguém, ou como sofrer uma mudança de vida que envolva a perda de um emprego, e a gente começa a ressignificar aquilo. A gente fala, nossa, mas aquela adversidade me trouxe mais perto do meu propósito de vida. Então o fato de eu ter perdido aquele emprego me proporcionou a opção de fazer um curso que era aquilo que eu gostaria, e esse curso me trouxe mais realização, porque hoje eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Nasceu de uma situação negativa, de um evento adverso, aquilo passou a ter sentido na minha vida, né? Porque daquilo vieram ações que me levam a me identificar com o meu propósito. E às vezes a gente está numa cilada muito grande de viver situações, de fazer escolhas que nos afastam do nosso propósito, porque elas parecem boas individualmente, mas não ao longo do nosso evento ali de vida. Às vezes é uma escolha que é negativa, como recusar essa oferta de trabalho, como não fazer uma determinada viagem, como abrir mão de fazer uma compra de algo que você queira, pode fazer muito mais sentido, te fazer muito mais feliz do que aceitar aquela boa escolha que equivale ao nosso pote de chocolate. Às vezes vai ser muito mais prazeroso fazer o bolo do que simplesmente ir lá e comprar na padaria e comer ele do começo ao fim. Você vai sentir muito mais prazer e satisfação em olhar a receita, escolher os ingredientes, testar. Às vezes vai dar errado, porque não estava com o forno regulado, assou e ficou ruim, aí você tenta de novo, aí você chama alguém para poder dividir o bolo junto com você, e aquilo vai te fazer muito mais feliz do que comprar o bolo perfeito que está lá na padaria. Na nossa vida, a gente passa por muitas situações em que a gente tem ofertas e a gente acaba escolhendo porque são ofertas que fazem sentido não na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, e a gente se convence de que isso é o melhor, mas na verdade isso nos afasta daquilo que é o nosso propósito. E aí eu refaço a pergunta: o que você precisa para ser feliz? Qual é o seu propósito? E o que te faz ter sentido nas escolhas que você faz, te trazendo para mais perto desse propósito? Esse é o nosso momento de acolher de hoje.
a gente continua aqui conversando sobre as nossas conexões e como elas podem modificar a nossa percepção de vida e a nossa qualidade de vida. Até a próxima.